Oi gente, tudo bem? Eu sou a Camila e hoje a gente veio aqui para conversar sobre um caso que aconteceu no Rio de Janeiro no ano de 2006. Mas antes de começar, eu já te convido a se inscrever nesse canal. Se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. Ativa o sininho para receber notificação toda vez que tiver vídeo novo. Comenta, compartilha, deixa seu like. Assim você me ajuda muito com a divulgação e o crescimento do canal. E hoje, gente, eu vim conversar com vocês sobre um caso que inspirou este livro aqui. A Arte do Descaso, da Cristina Tardáguila. A Cristina, ela nasceu em Belo Horizonte, mas ela cresceu no Rio de Janeiro. Ela é jornalista e este aqui foi o seu primeiro livro publicado. A Arte do Descaso foi um livro publicado em 2016. E aqui a autora vai contar pra gente sobre um roubo que aconteceu no Museu Chácara do Céu em 2006, na cidade do Rio de Janeiro. O Museu Chácara do Céu é um museu que fica na cidade do Rio de Janeiro, no bairro de Santa Teresa. Ele foi inaugurado no ano de 1972 e ele era a antiga residência de um empresário chamado Raimundo Castro Maia. Esse empresário faleceu em 1968 e ele tinha ali um espólio muito grande de obras de arte, e aí eles resolveram montar ali na casa dele, nessa mansão, um museu. A casa que ele residia, né, foi projetada pelo arquiteto Vladimir Alves de Souza. Era um projeto bem modernista e ele contava inclusive com jardins que foram projetados pelo paisagista Burle Marx. E os jardins dele têm uma vista para a Baía de Guanabara lindíssima. O museu ele tem ali exposições temporárias e permanentes. E ele começou originalmente com essas obras do próprio Castro Maia. Ele mantém também 2 cômodos lá que são originalmente mobiliados e ambientados para manter aquele caráter de residência. O museu conta com obras de Matisse, Iberê Camargo, Miró, Degas, de Cavalcante, Portinari. E uma coisa que a autora comenta aqui no livro, que eu achei que realmente faz muito sentido, é como nós brasileiros vamos pouco a museus, né? A gente quando vai à Europa, os brasileiros quando vão à Europa, eles lotam os museus. E aqui a gente não vê, né? Existem museus com obras magníficas e importantíssimos ali no ponto de vista artístico, e a gente não frequenta, a gente não vê. Eu, por exemplo, nunca tinha escutado falar desse Museu Chácara do Céu. Não é um ponto turístico do Rio de Janeiro que é, assim, muito comentado. Em fevereiro de 2006, véspera de feriado, véspera de carnaval, sexta-feira de carnaval, a cidade do Rio de Janeiro estava ali polvorosa, né, por conta das festividades de carnaval, por conta dos blocos de rua. 4 homens entraram armados no museu e fizeram 9 reféns, entre eles seguranças, alguns funcionários e pouquíssimas pessoas que estavam ali visitando o museu. Inclusive, eram todos gringos ali. Se eu não me engano, só um era brasileiro, que era um taxista que estava acompanhando 2 estrangeiras. Bom, esses homens fizeram essas pessoas de refém e levaram quadros de Matisse, de Picasso, de Dalí. Enfim, o prejuízo chegou a ser estimado em 50 milhões de dólares. Segundo as testemunhas, a rendição aconteceu em cerca de 5 minutos e o roubo não durou mais do que 30 minutos. Eles saíram ali pelo fundo do museu, né, pelos jardins, por uma trilha que tinha no fundo do museu, e entraram numa Kombi e foram embora. Uma coisa que chama muito a atenção nos roubos de obras de arte é que parece que as pinturas são sempre escolhidas a dedo, né? Eles foram em um museu que tem obras valiosíssimas e eles levaram obras bem específicas, sem contar que as testemunhas disseram que eles tomaram maior cuidado para tirar as obras do saguão. A impressão que dá é que são obras encomendadas. Quais são as obras que foram roubadas no museu? A primeira obra a ser roubada foi a Marine, pintada pelo Monet na década de 80. Ele foi comprado em Paris no ano de 1954 pelo próprio Castro Maia. A pintura era tida por funcionários do museu como de difícil manuseio, pois era de grande e pesada, 91 centímetros de largura e 65 centímetros de altura. Marine não era esteticamente simples. Em tons pastel, retratava um litoral montanhoso e inabitado, situado muito provavelmente no sul da França. Chamava a atenção o tom utilizado pelo pintor para adornar o céu. Nada de azul,
cinza ou branco, mas sim um inusitado verde para recobrir a paisagem. A segunda peça a ser roubada pela quadrilha foi o Le Jardin do Luxemburgo, o Jardim de Luxemburgo, pintado pelo Matisse em 1905 e foi comprado pelo Castro Maia em 1947. Medindo pouco menos de uma página de jornal, 40 centímetros e meio de altura por 32 centímetros de largura, chamava a atenção por seus traços, cores, perspectiva e composição. Retratava um parque fartamente arborizado, um ambiente calmo e colorido, e assim como Marine, expunha um espaço livre de animais e seres humanos. Em sua simplicidade, espelhava árvores altas, de copas amarelas e uma espécie de caminho de terra ou areia entre elas. Ao centro, um pedestal. A dança foi pintada pelo Picasso em 1956 e comprado pelo Castro Maia 3 anos depois. O quadro tinha 1 metro de altura por 81 centímetros de largura. Foi, portanto, a maior pintura levada naquele fevereiro. Entre os críticos de arte, há quem diga que a dança é uma releitura de uma obra homônima famosa do Matisse, finalizada em 1910. Mas, apesar das semelhanças visuais, não há provas nem registros históricos que confirmem a hipótese. A quarta obra roubada foi O Óleo sobre Madeira, de Dalí, que batizou com uma frase: o homem de aparência doentia, escutando o barulho do mar sobre as duas varandas. Pintado em 1929 com 34 centímetros e meio de largura por 23 centímetros e meio de altura, mais ou menos o tamanho de uma folha A4. A obra mostrava 2 edifícios paralelos com 2 homens olhando pela janela, um em cada prédio. A peça despertou a atenção de Castro Maia em 1949, também na capital francesa. O óleo misturava de tons azuis e marrons e ficara pronto quando Dalí tinha apenas 25 anos. Num primeiro momento, lembra um jogo de 7 erros, desses que as crianças gostam de enfrentar quando têm de 6 a 8 anos. Na imagem, a metade da esquerda parece idêntica à da direita, mas não o é. O homem que está na porta do edifício da esquerda mostra clara disposição de sair de casa para experimentar a vida lá fora. O que está na varanda do prédio à direita passa a sensação oposta. Parece buscar refúgio no silêncio de sua sombria residência. Quando foi levado, valia 3 milhões de dólares. E como o Jardim de Luxemburgo era uma das mais caras da coleção. A quinta e última obra roubada naquele dia foi o livro de gravuras Touros, que reunia 15 pranchas soltas de ilustrações feitas por Picasso. A obra costumava ficar à mostra numa estante envidraçada em frente à antiga mesa de trabalho de Castro Maia. Para levá-la, os ladrões moveram, sem quebrar, um vidro de 1,1 metro de comprimento por 40 centímetros de altura e em seguida devolveram ao local. Essas imagens não integram o inquérito referente ao roubo, pois não foram anexadas aos documentos oficiais. De certa forma, parecem perdidas no tempo e no espaço em meio ao mais contundente descaso. Sobre touros, vale ressaltar que quando foi roubado não estava completo. 3 de suas 15 pranchas haviam sido retiradas e aguardavam restauração. Em algumas horas, as notícias correram. Os jornais já estavam divulgando, os ministérios das relações exteriores, da cultura já estavam avisados, a Interpol já estava avisada, mas logo as investigações esfriaram. Tanto que 1 ano depois do roubo, pouquíssima gente se lembrava do que tinha acontecido. Aqui no livro a Cristina vai trazer pra gente o que poderia ter acontecido, ela vai trazer um panorama da investigação e o objetivo inicial dela era justamente tentar achar ali um caminho durante as investigações e quem sabe até resolver o crime. Só que ela acabou se esbarrando em um outro ponto. Aqui no Brasil a gente não tem uma polícia preparada para lidar com roubos de obras de arte. Tanto, gente, que se a gente for pensar, eles divulgaram, né, que as obras tinham sido levadas, mas eles não divulgaram as imagens dessas obras. Então, se as pessoas quisessem sair do Brasil com essas obras, quem é que ia saber que aquele quadro que a pessoa está levando era um quadro roubado do museu?
pouquíssima gente tem conhecimento em obras de arte. Ela começou as suas investigações no ano de 2011 e o livro foi publicado em 2016. E durante essas investigações, durante o processo de escrita do livro, ela chegou aí para a Europa, chegou a conversar com pessoas que são especializadas em roubos de obras de arte. Lá na Europa, nos Estados Unidos, eles têm ali investigadores que são especializados nisso. Tanto que, se eu não me engano, na Europa, eles têm um arquivo onde ficam todas as obras de arte, enfim. É uma forma de evitar que esse tipo de roubo aconteça. E ela segue ali também a própria linha de investigação, vai entrevistar pessoas. Ela chega a descobrir que 2 das obras já tinham sido roubadas anteriormente, no ano de 1989, no mesmo museu. E elas foram recuperadas depois em um apartamento em Botafogo. Algumas pessoas foram presas, ela entrevista uma dessas pessoas. Inclusive, esse advogado que ela vai entrevistar, que participou do primeiro roubo, ele fala pra ela que ninguém chegou a procurar ele depois desse outro roubo, a polícia, ninguém chegou a questionar se ele sabia de alguma coisa, se ele estava envolvido. E ele até fala, né, que a segurança do museu era tão precária que é um convite ali para os assaltantes. Durante a escrita do livro, a autora vai conhecer também um americano chamado Noah Charney, que ele é um historiador de arte e especializado em roubos de obras de arte. Ele faz bastante palestras ao longo do mundo aí, e conversando com investigadores da polícia para dar algumas dicas, enfim. E ela senta com ele, conversa com ele, e ele vai até falar para ela que esse roubo da Chácara do Céu, ele é muito similar ao roubo que teve em Boston, no Museu Isabella Gardner, em 1990, que foi um roubo assim, onde 2 homens também vestidos de policiais entram no museu, rendem 2 vigias, isso numa noite, né, de um feriado também, se eu não me engano, St. Patrick's Day. E aí eles entram no museu, levam algumas peças valiosíssimas e esse mistério nunca foi solucionado. Inclusive, esse é um caso bem interessante, tem uma série da Netflix que fala sobre esse caso. Eu vou até deixar o link para vocês darem uma conferida. Essa foi uma história que me chamou muito a atenção, porque realmente a gente não pensa sobre isso, né? Não é divulgado muito sobre roubos de peças de arte. E quando a gente para ler sobre isso, esse é um mercado negro ali que movimenta milhares de dólares. Esse ainda é um terreno muito desconhecido no Brasil, então, se a gente for pensar, infelizmente, é muito fácil você roubar um museu ali, roubar obras de arte e sair impune. Também houve um descaso muito grande durante as investigações. Várias testemunhas nem chegaram a ser procuradas para prestar depoimento, não houve uma perícia adequada da cena do crime. Existem muitos motivos para se roubar obras de arte, né? Geralmente as obras de arte roubadas, elas fomentam outros tipos de crime. Então, tráfico, sequestros, enfim, outros tipos de crimes são fomentados por obras de arte roubadas, que servem também como moeda de troca. E sem a gente descobrir quem são os culpados, a gente nunca vai descobrir quais foram as motivações desse crime. O roubo do Museu Chácara do Céu é considerado um dos maiores roubos de arte dentro do Brasil. Até hoje ele permanece sem solução. E em 2026, no ano que vem, o caso vai prescrever, de acordo com a justiça brasileira. Então, os culpados, se não forem pegos, na verdade, dificilmente vão ser, né? Porque não houve ali um inquérito policial, uma denúncia, enfim. Essas pessoas, elas não vão ser julgadas e condenadas pelo crime que elas cometeram. Chegou a ser encontrada uma parte de uma das obras roubadas, do quadro A Dança, em uma fogueira no Morro dos Prazeres do Rio de Janeiro. Outra das peças também chegou a ser divulgada em um leilão no leste europeu, com um lance mínimo de 13 milhões de dólares. Só que esse anúncio ficou ali na rede por poucos minutos e aí ele já sumiu. Era do quadro O Jardim de Luxemburgo, do Matisse. De verdade, eu espero que essas obras venham a ser encontradas. Quando você começa a ler sobre isso, sobre roubos de histórias
de obras de arte, roubos de museu. São coisas que parecem coisas de filme, assim, né? São histórias que parecem de mentira. Eu já até comentei com vocês em um vídeo aqui no canal, acho que foi um dos primeiros vídeos que eu gravei aqui no canal, sobre o roubo da Mona Lisa. E a Mona Lisa foi levada assim, parecia brincadeira de criança. O rapaz entrou no Louvre, pegou a Mona Lisa e levou embora. E ninguém viu nada, eles só foram notar que ela tinha sumido muito tempo depois. Tem esse roubo do Isabella Gardner que eles não têm ali nenhuma solução também. E casos como esse servem pra gente ficar alerta, para que a segurança aumente nos museus. Mas eu ainda acho que mesmo depois desse roubo, ainda é algo muito pouco falado. Esse caso aconteceu em 2006 e pouco se fala sobre isso. Depois que eu li esse livro também, eu peguei outro livro para ler, que é este aqui, da Maureen Mauseu, que é um Van Gogh no Galinheiro, que são histórias de obras de arte. Algumas têm casos de roubo, outras são histórias de obras de arte que fomentaram ali brigas políticas, enfim. É bem interessante. Eu vou fazer um vídeo só para ele, falando sobre cada obra de arte e cada caso específico, porque eu acho que vale a pena a gente conversar. Mas, gente, me contem aqui, vocês conheciam sobre esse caso, sobre esse roubo da Chácara do Céu que aconteceu em 2006? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Vale a pena conhecer o livro da Cristina. É um livro rapidinho de se ler, muito gostosinho. Um entretenimento ali importantíssimo pra gente conhecer um lado da história que a gente não conhece. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo grande e até mais!